Sejam todos muito bem-vindos à Switch Trader. Meu nome é Leonardo Cunha, trader profissional da Switch Trader, e vamos começar mais um cenário da semana, falando o que aconteceu nessa semana, que foi uma semana atípica, completamente atípica e muito legal. E principalmente o que vai acontecer nessa próxima semana, primeira semana do mês de fevereiro, que acontece na primeira semana de um mês, na última semana de um mês. A anterior foi a última, essa é a primeira semana. Então vamos nos preparar muito bem para essa semana que vai entrar agora. Mas antes disto, eu quero pedir para que você, pessoa, olha aqui para mim. Tá olhando? Nesse exato momento, dá um curtir aí para mim, porque eu faço esse material com muito gosto, sabe, com muito prazer para que você aproveite ao máximo todo o nosso conteúdo. Então, ó, dá um curtir aí. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, tanto do Instagram quanto também do Facebook. Beleza? E antes de tudo, vamos fazer o que é de praxe já do meu perfil, que é o seguinte. Senhor meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo realizar esse trabalho para gerar valor às pessoas e fazer com que a gente sempre evolua na vida. Muito obrigado, eu dou graças e agradeço, sou sempre muito grato por tudo que faz em minha vida. Fechado? Vamos lá? Tem muito assunto, galera, muito assunto sobre o que aconteceu nesta semana. A semana foi do dia 26 ao dia 31 e eu coloquei uma semana boa, né? Mas eu coloquei a noite de domingo fraca. Papai do céu, noite do domingo fraca realmente não estava nos meus planos. De repente, eis que vem um tsunami chinês e varre o mercado americano. Nós vamos descobrir o que aconteceu. Segunda-feira, dia fraco. Terça-feira, dia médio. Quarta, dia médio. Quinta, dia bom. Sexta, dia bom. E eu destaquei os detalhes aí que foi o feriado chinês, né? Que é do ano novo deles lá, que o bicho da vez é a cobra, é a serpente. Eu coloquei também o balanço das techs, que diga-se de passagem até é válido a gente observar sobre esses balanços. Coloquei também o PCI e o anúncio da taxa de juros dos Estados Unidos, do Federal Reserve, certo? Então nós tínhamos alguns movimentos bem interessantes aí para tratar. E aí como que estava essa aí? Por que eu coloquei no domingo apenas uma noite fraca? Porque até então o que estava previsto era o PMI chinês. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando eu monto esse cenário, eu monto esse cenário fazendo o seguinte: olha, o que tem aqui é apenas um conteúdo do que está agendado nos indicadores. Notícia, fatos, relacionamentos diplomáticos que envolvem geopolítica, isso não está. Então não tem como eu prever, né? Mas ele move. E eu falo várias vezes: olha, o mercado é feito pelos movimentos e a gente tem que estar sempre acompanhando esses movimentos constantemente. Então eu coloquei China, PMI industrial. Na segunda-feira, Estados Unidos, venda de casas novas. Diga-se de passagem, antes do anúncio do Fed, e o imobiliário ele precisa ser olhado com bastante carinho. Terça-feira, feriado ainda do ano chinês, né? Dos Estados Unidos, na China, e nos Estados Unidos, confiança do consumidor, que também era muito importante acompanhar. Na quarta-feira, declaração política monetária do Banco Europeu, Banco Central Europeu, sempre daí com a Christine Lagarde fazendo seu discurso. Estoque de petróleo e taxa-alvo do Fed, que foi anunciado na quarta-feira, lógico, depois com o discurso do Jerome Powell, e que foi muito interessante, a gente vai olhar alguns pontos. Quinta-feira, decisão da taxa de juros da zona do euro, pedidos contínuos de seguro-desemprego, núcleo PCI, que agora, diga-se de passagem, perguntaram para mim: Léo, com o discurso do Powell, ele menciona que a taxa de emprego está nivelada, ele menciona que o imobiliário está nivelado. Que indicador que a gente começa a olhar então agora, com bastante carinho? Indicadores de inflação. Indicadores de inflação. Indicadores de inflação. Indicadores de inflação. Indicadores de inflação e, mais uma vez, indicadores também de petróleo.
Por que eu falei várias vezes indicador de inflação? Porque esse é o nosso nível, mas petróleo não pode ser desconsiderado, certo? E agora, essa semana, tem uma semana que envolve muito o indicador e nós vamos ver qual que é. Relaxa. Na sexta-feira, opa, na quinta-feira, pedidos iniciais, PCA, tá. E também o PIB dos Estados Unidos, que é do quarter do último quarter de 2024, certo? Sexta-feira, núcleo de índice de preços PCI dos Estados Unidos, anual, discurso do Powell. Diga-se de passagem, esse discurso aqui foi importante, viu, gente? Eu falo para vocês, presta atenção no discurso, presta atenção no discurso, presta atenção no discurso. Esse cara fez um movimento no mercado. Renda e gasto são dois separados, dois indicadores separados, mas ambos com o mesmo fundamento. Eu saber qual é o rendimento pessoal do americano e quais são o rendimento, quais são os gastos do americano. Se ele está gastando muito, tem um reflexo. Está ganhando muito e gastando pouco, tem outro reflexo, e assim por diante. E também o PMI de Chicago, na sexta-feira. Iniciamos a semana. Bom, movimento do mercado na semana, nós temos aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Bem aqui eu coloco início com impacto da relação do Chipswick. Cara, isso não estava previsto. Isso não estava previsto. Esse chinesinho veio com um tsunami taca-lhe pau. O cara fez miséria no mercado americano por causa disso. E nós vamos conhecer um pouquinho mais o perfil desse cara. Agora olha como são as coisas. Olha o detalhe. Veio o anúncio desse produto logo na semana do feriado chinês, aonde a China está fechada. Olha as coincidências. Logo na semana de balanço das techs. Logo na semana de balanço das techs. Logo na semana de anúncio do Fed. Deu para entender? Olha o que esses caras fizeram. As coisas não são por acaso. Isso é uma guerra econômica. Isso é uma guerra entre os países por uma questão econômica. Isso acontece mesmo. Então a gente tem que estar sempre atento sobre isso. E nada, esse camarada destruiu. Fez uma queda de 5% em Nasdaq. 5%. 5%. Chegou a 5% em Nasdaq. É uma coisa muito alta. Só da Nvidia, ele derrubou a Nvidia com 12%. A Nvidia, que vinha em primeiro, praticamente brigando com a Apple, está em terceiro. E ela saiu da casa dos 3 trilhões de dólares. Ela já saiu, ela estava acima de 3 trilhões de valor de mercado, caiu. Olha o preju que ela levou. Certo? E aí, houve essa queda, o mercado começou na segunda-feira a reagir, a retornar de volta, certo? Com as informações de que, olha, não é bem assim, temos que ver como que é esse Chipswick, de repente apareceu, não temos tanta informação e blá 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 blá. Beleza. E eu pontuo alguns detalhes aqui, ó. Nesse momento aqui houve uma queda também na segunda-feira, que foi o Trump falando o seguinte: quero tarifas universais muito maiores que 2,5%. Quero tarifas para todo mundo acima de 2,5%. O mercado reage como? Pau. Desceu. Certo? Terça-feira, bem aqui, ó, saiu o indicador bens duráveis nos Estados Unidos. O anterior, menos 1,2. Era previsto 0,6, então positivo, e veio 2,2. O que envolve bens duráveis? Geladeira, carro, tudo acima de 3 anos de vida, certo? Que dura acima de 3 anos, são considerados bens duráveis. O que leva a isso? A gente entender como que é a compra do consumidor, né, no varejo, que os bens duráveis é varejo, certo? Então, menos 2,5%, 2,2%. Caiu.
Significa que o americano comprou menos. E depois veio o indicador de confiança do consumidor, que estava 109, a previsão era 105 e foi 104. O mercado reagiu. Por isso que eu falo, olha só, foi na ponta mesmo, tá, gente? Por isso que eu falo direto, acompanha. O mercado é feito por motivadores. O mercado é feito por motivadores, Léo. O mercado é feito por motivadores. Existe um porquê do movimento, certo? Então, olha, isso não é acaso. Eu conheço gente que só opera quando tem um motivador, quer dizer, só opera quando é um indicador. O indicador tem agenda, fica esperando. Faz essas coisas, tudo. Opa, 5 minutos para ser agenda. Para, fica olhando, vai para o computador. Se acontecer isso, vai acontecer isso. Se acontecer isso, vai acontecer isso. Aconteceu. Comprei. Ou vendi. E faz a grana. Fechou. Levou 1 minuto. Acabou. Tchau. Aqui no caso era um gráfico de 15 minutos. Então, ó, subiu 15, mais meia hora, mais 45 minutos. Desceu, desceu, ficou aqui lesco-lesco e depois foi subindo. Então vamos colocar que a pessoa levou aqui 1 hora de atividade, ó. Só subindo, tá? Sem olhar para trás. Quarta-feira, muito importante, né? O que nós tivemos? Momento de mais uma realizaçãozinha, né? Eis que, neste dia, confirma-se a decisão sobre a manutenção de 4,5% da taxa de juros americana. Beleza? Com um detalhe. Qual que é o ponto-alvo? 2%. Como que o americano prevê? O que o americano está prevendo para esse ano 2025 sobre a taxa de juros? Queda? Manutenção? E aí? O que será? Certo? Aí na quarta-feira foi. De repente entrou aqui confiança do consumidor também. Opa, não, esse daqui é outro, tá? Tá copiado errado aí. Esse aqui tá copiado errado aqui. Esse aqui não é confiança, não. Vamos para esse aqui. Aí bem aqui entrou o discurso do Fed. O discurso do Fed não, o discurso do Jerome Powell. Aonde no discurso inicial dele começou a cair o mercado e depois foi subindo e reagindo novamente. Tá? Esse discurso do Powell foi um discurso completamente sabonetado. Não deu tanto movimento assim para o mercado. Mas no final o mercado reagiu de forma positiva e fechou como praticamente abriu. Na quinta-feira, teve a taxa de juros do Banco Europeu, Banco Central Europeu, que subiu, certo? 3,15. Ele estava, aliás, que desceu, ele estava 3,15, a previsão para 3,9 e realmente foi para 2,9. Então era 3,15, previsão de 2,9 e foi para 2,9, certo? Bem aqui, ó, saiu 2 indicadores. O PIB americano, você que fez o treinamento sabe que é PIB, certo? Produto Interno Bruto. Dos Estados Unidos. No trimestre, saiu o seguinte, a previsão era 3,1, o último foi 3,1, a previsão era 2,6 e saiu 2,3, significa que teve menos produção. Se o americano produziu menos, significa que tem menos público para comprar, menos gente para comprar, menos inflação. Pedidos iniciais de auxílio-desemprego. O último veio 223 mil pedidos. A previsão era que aumentasse os pedidos, quer dizer, tivesse mais gente desempregada, certo? E não foi isso que aconteceu. Acabou que de 223 mil, não subiu. Ele diminuiu. Menos gente desempregada. O que o mercado fez? Caiu. Quando você entende o que é cenário, quando você entende quais são os efeitos da política monetária, quando vocês entendem esse jogo dessa relação econômica, tudo fica simples. Porque você começa a entender, peraí, se caiu, qual é a relação? O que vai acontecer? Certo? E agora, qual é o impacto que vai ter para a próxima decisão do Fed? Qual é o impacto que vai ter para a próxima decisão monetária do Federal Reserve? Certo? Beleza. E
Bem aqui, outra coisa, pessoal, presta atenção agora, a partir de agora. Quando era do Biden, a gente não ficava olhando, mas presta atenção lá no X, presta atenção nas falas do Trump e do governo dele. Ele falou o seguinte: tarifas de 25% sobre o Canadá e México. Bem nesse ponto aqui, o mercado recuou. Porque você, de repente, você olha uma queda dessa e fala, gente, o que aconteceu? Foi a fala do Trump. Depois foi retornando e seguindo. Bom, aí seguiu sexta-feira e bem aqui eu vi uma alta. Por quê? Lembra que eu mencionei para vocês? Agora vai ter um monte de fala. Antes do anúncio não pode ter os discursos dos membros do Fed. Então, como não antes de um anúncio, não pode ficar tendo discurso. Agora teve anúncio, começa uma série de discursos do membro do Fed e você tem que estar acompanhando isso. Você tem que estar ali ligado o que está acontecendo, o que pode fazer, o que pode acontecer. E teve um discurso que foi do Bob Pullman, certo? E, consequentemente, acabou elevando o mercado no discurso dele. Posterior a isso, teve um fato que foi o secretário de imprensa da Casa Branca, olha só, eu acabei de falar, o Trump ou o governo dele. O secretário de imprensa da Casa Branca anunciou o seguinte: reitera o prazo do dia 1º de fevereiro para a tarifa de Canadá e México, que aqui na realidade saiu uma fake news. E aí a Casa Branca acabou tendo que se pronunciar, informando que a partir de dia 1º de fevereiro começava a taxar em 25% o 20%, se não me engano, o Canadá e México. Certo? Canadá e México, por uma questões de que o Trump coloca relacionado à questão imigratória, questão de tráfico de drogas, essas coisas todas. No último visão que eu fiz, eu falei muito sobre a questão desse, e vai falar mais, tá? Presta atenção, vai falar mais. Essa questão do Canal do Panamá, que é um foco, mas a grande detalhe não é o Canal do Panamá, gente. O grande detalhe é a Groenlândia. Se você não assistiu, assista, porque lá eu falo sobre isso e é muito importante. Isso vai vir mais à tona. Por isso que ele ficava falando, é o Golfo do México? Não, é Golfo da América, porque ele quer colocar potência territorial. Aí ele quer falar que o canal do Panamá deveria ser o canal dos Estados Unidos, o canal da América, porque a América financiou esse canal, onde a China acaba sendo beneficiada. Mas por quê? Porque na realidade ele quer restringir o acesso ali e dar mais acesso à Groenlândia, que acaba sendo ponto de extração, acaba sendo um ponto de canal comercial, de trânsito. Presta atenção. Fechou? Então, na semana, foi isso que aconteceu. O mercado, aonde estava aqui no 21, quase 22 mil, certo? No início de semana, e fechou no 21.571. Mas chegou a 26.700. Então, houve aí um movimento bem bacana e deu para ganhar algumas coisas e depois eu conto um detalhe bem legal sobre esse movimento. Bom, e quem que é esse cara? Quem é esse cara? Quem é o tal do Liang? Hein, seu Liang? Quem és tu, menino? É um engenheiro que tem um perfil discreto e coloca poucas palavras em público, mas a sua startup, a TipTrick, deu o que falar nesta semana no mercado de tecnologia. Mas o silêncio do fundador do fenômeno da IA é absoluto. Em 2023, Liang reconheceu que mais investimento não leva necessariamente a mais inovação. Quando ele mencionou isso, atrapalhou os planos das techs, porque as techs só colocam dinheiro. Isso levantou uma orelha da Meta, de todo mundo, ao ponto de falar assim, opa, vamos rever aí. Como assim estão gastando esses bilhões e vem uma empresa dessa e faz muito mais? O que está acontecendo? Olha só, eu destaco de novo. Reconheceu que mais investimentos não leva necessariamente a mais inovação. No ano seguinte, falou sobre
a OpenAI, a criadora do ChatGPT, hoje sua concorrente. E ele fala algumas coisas sobre ela do ChatGPT. Inclusive tem uma aqui, ó, que eu vou achar. OpenAI não é um deus e não pode sempre estar na vanguarda, disse Liang. Então você viu que ele bate forte. Ele é formado em engenharia eletrônica, ele já vivenciou crises com modelos de inteligência artificial antes de chegar ao modelo da DeepSeek. Então é um rapaz muito novo, né, já fazendo uma história aí. Tem até um ponto aqui desse cara. Deixa eu achar aqui e já falo para vocês. Ele e dois ex-colegas da universidade começaram a se aventurar em ações domésticas em 2008, mesmo sem experiência, até fundarem uma empresa chamada White Flyer, em 2015. Com o IA, a White Flyer cresceu rapidamente em ativos, atingindo mais de 90 bilhões de yuans. Yuans é a moeda chinesa. Em 2021. Mas em dezembro do mesmo ano, a empresa reconheceu que sua inteligência artificial cronometrava mal algumas negociações. Foi quando daí nasceu a DeepSeek. Certo? Então, pessoal, essa informação que eu estou lendo para vocês aqui, que eu estou relatando para vocês, é uma informação da Infomoney. Então, pegue esse tipo de conteúdo e acompanhe também. Tá? Esse cara vai dar mais pano para manga aí, tá? Pessoal, seguindo aqui. E essa empresa? ASML. De repente surgiu essa empresa. Olha o que aconteceu com essa empresa. 1h da tarde do dia 29, 1h da manhã do dia 29, o euro disparou. Pau! O S&P disparou. Por quê? Lucros positivos da ASML e reafirmação das perspectivas, apesar do surgimento da DeepSeek, levaram a uma reação positiva no mercado de índices de ações. Quem é essa empresa? É uma empresa holandesa que fabrica máquinas para a produção de chips. Ela é holandesa, fica de olho nela. Ela é líder no desenvolvimento de sistemas fotolitográficos, que são utilizadas para a produção de microchips avançados. Então, olha essa empresa, a ASML. Olha o que ela fez quando saiu o resultado do seu balanço. O euro disparou e foi lá para cima. Fechou? Seguindo aqui, tem bastante coisa. Agora, olha só. Quando o menininho chinês resolveu anunciar o seu novo aplicativo de IA, o que aconteceu com a nossa querida NVIDIA? Pau. Olha lá. 14 horas do dia 29. Representantes de Trump, olha só, discutem restrições mais rígidas às vendas da NVIDIA na China. Representantes do Trump. Lembra que eu falei lá? Olha o X do Trump, o governo do Trump. Representantes, então são pessoas do Trump, discutem restrições mais rígidas às vendas da NVIDIA lá na China. O S&P e o Nasdaq imediatamente reagiram negativamente. Eu coloco sempre isso para vocês perceberem que, muito mais do que a gente olhar o gráfico, e falar nisso, em falar em gráfico, a aula 9, antes de falar na aula 9, você, pessoa que está aí me assistindo, já curtiu? Que eu vim com uma informação importante, uma informação legal. Se você ainda não curtiu, curte aí. Curte agora que eu te espero. Vai lá. Foi? Muito obrigado. Muito obrigado por ter curtido. Te agradeço demais, que eu sei que isso aí vai gerar muita gente ainda. Tá? E aproveita, manda também para aquele seu colega, seu amigo, que gosta de informação, está querendo vivenciar esse mercado. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E se ainda não segue, siga-nos no Instagram e também no Facebook. E qual é a informação? Já saiu a aula 9 do curso básico de mercado financeiro. Então não perca tempo, assiste lá a aula 9,
do curso básico introdutório, que está muito legal. E lá eu falo sobre gráfico, certo? Então, muito mais do que a gente olhar esse ciclo gráfico, essa análise grafista, eu olho a motivação, o que gerou, até para que eu entenda como está se comportando esse governo. Então, ele vem falando algumas coisas que estão gerando movimento ao mercado, certo? Seguindo. Na quarta-feira, nós tivemos a decisão que não era nada surpreendente. Nós sabíamos que ia ser manutenção, porque a aposta lá no FedWatch, lá na CME, estava de 99,5% para manutenção e apenas 0,5% para a redução. Então, 99% acreditando e realmente eu vou pela galera. Vamos seguindo pela galera. E após a leitura, a ata e tudo mais, vem o discurso do Powell. E aí eu destaquei aqui 4 pontos da fala do Powell, que acho válido a gente acompanhar. O Powell disse o seguinte, no dia 29, certo? Às 15h34. Não precisamos ter pressa para ajustar a taxa básica de juros. O que significa? Que provavelmente ele vai continuar mantendo 4,5%. Ele não está com pressa. Não está com pressa. Vamos, o que ele vai querer olhar? Os indicadores de inflação, porque ele já falou que os indicadores de emprego e imobiliário vão bem, obrigado. Outro, estamos nos concentrando no progresso real da inflação. Tá aí, ó. Ou na fraqueza do mercado de trabalho. Opa, o que nós vamos ter a semana? Quem sabe aí? O que nós vamos ter a semana? Antes de fazer mais cortes. Então, quer dizer, por isso que ele não tem intenção de gerar um corte agora. Ele quer ver o que vai acontecer com os indicadores de inflação e indicador de trabalho, de emprego. Outra fala, nós apenas escolhemos encurtar a frase sobre inflação. Frase sobre inflação não tem a intenção de enviar um sinal. Mais ou menos, seu Powell, mais ou menos. Vamos dar uma olhada nessa frase aí, né? Última. Não precisamos esperar a inflação ir para 2% para cortar as taxas. Olha como é contraditório. Uma hora ele fala que não tem pressa, depois ele fala, olha, não precisa esperar chegar a 2% para depois cortar a taxa. Ele, por isso que eu falei, sabonetou. Uma hora ele falou outra coisa, uma hora ele falou outra, e aí, tanto é que não gerou muito movimento nesse anúncio de manutenção e depois do discurso dele. Mas, novamente, a partir de agora, quais são os 2 indicadores que a gente tem que olhar? Primeiro de tudo, indicadores de inflação. CPI, PPI, PMI, são indicadores de inflação. Qual outro? Eu falei o petróleo e tem um fundamento. E depois agora, com essa leitura, é bom a gente, nessa semana, olhar os indicadores de emprego. Fechou? Seguindo aqui, pessoal. Olha só, quando eu falo, presta atenção, e essa notícia afeta o Brasil. Trump fala o seguinte, Trump alerta sobre a possível tarifa de 100%, 100%, se o BRICS tentarem substituir o dólar americano. Ah, neném! Meu Deus do céu. Pessoal, olha aqui. Vem comigo. Vem cá. Pessoal, ele quer deixar claro para a galera do BRICS. Quem que é a galera do BRICS? A inicial já fala. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E nós temos agora os anexos. Fechou? Falou o seguinte. Ei, Brasil, você que está aí encabeçando esse negócio, a dona Dilma está lá, presidindo o banco, aquele monte de coisa. Se vocês mudarem a moeda americana para uma moeda própria de vocês, eu vou taxar vocês 100%. E aí? Como será? Como será? Vale a pena a gente olhar. Quando ele falou isso, o dólar
pau. E o índice, o SP, pau, desceu. Significa que o mercado falou assim, ô seu Trump, pega leve, bichinho, vamos devagar, calma, muita calma nessa hora. Então, acompanha as falas do Trump. Fechou? Seguindo, pessoal, tem muita coisa mesmo. Indicadores da sexta-feira. Além de tudo que aconteceu, na sexta-feira também teve o índice de preço básico, certo? E aqui, ó, índice de preço PCI, que saiu o anterior 2,4, isso aqui é inflação, tá? A previsão era 2,6 e ele veio real 2,6. E o mercado subiu e o mercado não gostou e caiu. O T10 subiu. Aqui você vê uma correlação. Enquanto o mercado cai, a taxa de juros sobe. Certo? E aí saiu aqui, ó, o PIB não, o índice de preços do PCI básico, né, veio aqui em linha. Então o mercado percebeu que não surtiu efeito real no índice da inflação. Por isso ele deu uma movimentada, mesmo que curta, mas insatisfatória. E aqui eu trago o Fed Watch, que foi o seguinte. O discurso do Powell demonstrou que ele ficou, não tenho pressa para cortar juros. Ao mesmo tempo falou, não precisa esperar 2% para iniciar o corte de juros. E como que o Fed Watch está vendo nesse exato momento, lá no CME as apostas. Então, 83% está acreditando que vai se manter, porque lá é um range, tá? 4,5, 4,50. Vai se manter a taxa de juros. 17% está acreditando que vai cair para 4%, 4,25%, certo? Ou 4%, que vai ser lá no dia 19 de março. Vai ter o anúncio dessa nova manutenção ou corte da taxa de juros. O que eu quero ressaltar aqui com vocês, pessoal, que é muito importante. Vamos observar agora, essa semana, que vai ser indicadores importantes, como que vai estar o próximo Fed Watch. Porque aqui a gente consegue nivelar de que forma que estão as apostas sobre o mercado de política monetária dos Estados Unidos, certo? Então vale a pena a gente acompanhar. Isso aqui você vai lá na CME Group, digita lá Fed Watch, Tools, né, que é ferramentas, e aí ele abre para você aqui e você vai acompanhando como que está esse mercado aí. Eu olho semanalmente, eu olho quando sai um indicador, alguma coisa do gênero. Essa semana eu vou olhar de novo, porque consequentemente vai ser indicadores importantes. Inclusive, inflação, ele já falou, e agora sai um que ele falou, e eu não vou falar porque está mais para frente, e quero saber se você sabe qual é. Seguindo, pessoal, como que foi a semana no mapa de calor? Vem o chinesinho e joga aquele tsunami, certo? Logo na semana de balanço, diga-se passagem, os balanços, no meu ponto de vista, não foram os melhores. Deram uma maquiada, mas não foram os melhores, certo? E mexeu um pouquinho. Em destaque, a Apple, que ficou positiva 5% na semana, 4,99%. O Google ficou positivo, a Meta positivo, 8,29% positivo na semana, tá? A Microsoft perdeu aí 6,76% em queda e a Nvidia. A Nvidia caiu na semana quase 20%. Ô chinesinho danado, quase 20%. Fez um estrago na Nvidia surreal. A Tesla, que é a menina dos olhos lá do Sr. Trump, também teve uma queda na semana de 2,38%. Como que ficou aqui o ranking de valor de mercado? A Apple está agora mais rica. Em valor de mercado, ela custa 3,55 trilhões de dólares. Trilhões de dólares. A Microsoft, 3,9 trilhões. Olha a Nvidia. A Nvidia chegou a ficar em primeiro lugar. Depois ela ficou em segundo, ela está em terceiro. Ela saiu da casa dos 3 trilhões de dólares e agora está 2,94 trilhões de valor de mercado.
Olha o estrago que esse chinês fez com a Nvidia e com algumas aqui, como a Microsoft mesmo. A Microsoft caiu por resultado do balanço dela, que mostrava que um dos produtos que ela tem, que é o Azure, consequentemente não tinha dado bons resultados no seu serviço, né, de nuvem. Então, não foi legal, certo? Apesar da perspectiva do que tem aí, certo? Aí depois vem o Google, 2,55 valor de mercado, vem a Meta com 1,74 e vem a Tesla, né? Quem acha que é a mais rica de todas, não era a mais rica. Aqui nesse ranking ela está em sexto, aqui em 1,3 trilhões, né? Senhor Elon Musk, com a Tesla de 1,3. Ó, a Apple é só 3 vezes mais que ela, né? Então aqui você já tira por base qual que é o valor aí entre elas. Certo? Gostou? Gostou então? Beleza, vamos seguir. Galera, uma correlação aqui importante, sempre seguindo, porque acho que é importante vocês entenderem que eu vivo muito com base sobre essas correlações de forma direta ou inversa, né? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E a gente seguindo aqui que o S&P e o Nasdaq, consequentemente, seguiram na semana proporcional uma à outra. Então, enquanto uma subia, outra subia, descia, descia, subia, subia, descia, descia, subiu lá e desceu e ambas desceram. Isso mostrou uma correlação, certo? Léo, por que você olha isso? Porque pode acontecer em um determinado momento que exista essa separação. Desculpa. E essa separação acaba trazendo para a gente que Dow Jones, certo? Que segue aí ao SP500, pode estar tendo esse deslocamento, quer dizer, uma valorização para o setor industrial americano, aonde é um dos focos do Donald Trump, certo? Vamos lá, seguindo, pessoal. E também trouxe uma correlação sobre o SP500 com o T10, para você ver como ele é inversamente proporcional. Ó. Enquanto um subiu, o outro desceu. Foi. Enquanto um subiu, o outro desceu. Enquanto um subiu, o outro desceu, desceu. Subiu, o outro desceu. Isso é inversamente proporcional. Certo? Cara, isso é uma aula. Isso é uma aula. Então eu peço para você que nesse exato momento, se gostou dessas informações, curte aí. Pessoal, olha aqui para mim. Curte aí. Dá essa força para mim. Te agradeço demais. Muito obrigado pelo seu curtir. Tenho certeza que a gente vai espalhar para muito mais gente. Esse é um conteúdo muito importante que você já se prepara para a semana. Você sabe o que aconteceu. Isso é praticamente uma aula de graça toda semana. Concorda? Então, e é trabalhoso fazer, tá? Pegar essas telas, separar, mas eu faço de um coração muito aberto, sabe? De um agrado muito grande, querendo que você aproveite o máximo. Então, em contrapartida, curte aí e passe para os seus amigos. Fala, cara, tem um cara aí, gente boa, o Léo Cunha, cara. Passa informações muito legais sobre o mercado. E está somando muito e me preparando mais. Bom, obrigado por ter curtido. Vamos agora para entender o que vai acontecer nesta próxima semana. E eu te pergunto, fala aí para mim. O que vai acontecer na semana? Primeira semana do mês. Job Week. Então nós temos os indicadores de trabalho, de emprego nesta semana aqui. E a gente sabe quando tem Job Week nós temos muito movimento. Muito movimento, até porque saiu o mais belo dos belos, que é o payroll. E que diga-se passagem, eu não escrevi na atenção, então eu estou ressaltando aqui para vocês. Alô, tá saindo aqui, ó. A primeira semana do mês de fevereiro, que vai do dia 2 ao dia 7, é uma semana muito boa. Então eu coloquei noite fraca. Nossa, só falta aparecer um outro chinês agora para fazer um outro de tsunami, né? Aí já me quebra as pernas. Só não me quebra porque eu faço isso com base nos indicadores. Então, o que é notícia, o que acontece de imediato, eu não consigo prever. Certo? Até porque eu não sou nem Nostradamus e eu tenho um canal direto com o cara ali em cima, ó, mas ele não fala para mim o que pode acontecer. Certo? Na segunda-feira, dia médio. Na terça, dia bom. Na quarta, dia bom. Na quinta, dia médio. E na sexta, dia muito bom. E o que eu coloquei? Feriado ainda chinês, certo? O Job Week, que é a semana Job Week, que daí sai... Ah, por isso que eu não coloquei o payroll, porque na realidade sai JOLTS, ADP e payroll, certo? Discursos. Pessoal, presta atenção nos discursos. Algum tempo atrás eu coloquei uma telinha que mostra o perfil de cada um e se ele é membro votante ou não
lá no Fed. Quando o cara está falando, presta atenção, porque dependendo, é igual o Powell. O cara começou a falar, o mercado mexeu. Dependendo do camarada, mexe mesmo, certo? E nós vamos também ter o PMI, que é um indicador de inflação, certo? Vamos lá. Nós vamos ter o PMI, que é o indicador de inflação, e essa semana vamos ter os indicadores de emprego. 2 pontos relacionados à fala do Powell, que foi discurso na quarta-feira. E como que eu separei? Domingo, nós vamos ter o PMI Caixin, na China, certo? Segunda, na China, Ano Novo Chinês ainda. Na segunda-feira ainda, reunião da OPEP nos Estados Unidos e PMI Industrial ISM. ISM, atenção. Na terça-feira, ofertas JOLTS, é muito importante. Eu adoro esse indicador. Discursos, muita atenção nos discursos. Eu estou de olho no petróleo, semanal API. E ainda na terça-feira, PMI do setor de serviços Caixin, na terça-feira, que é pós-fechamento de mercado. Na quarta, variação de empregos privados, ADP. Então na terça sai o JOLTS, na quarta sai a ADP, que é uma prévia do payroll que sai na sexta-feira. Balanço comercial, discursos e o PMI ISM não manufatura. Na quinta-feira, pedidos iniciais de seguro-desemprego e discurso. Discurso de novo, olha só, eu falei 2 ou 3 vezes, 3 vezes aqui discurso. Na sexta-feira, a menina dos olhos dos indicadores de emprego, que é o payroll, e depois contagem total de sondas dos Estados Unidos por Baker Hughes. É muito importante a gente acompanhar, certo? Bom, seguindo. Pessoal, eu passei para vocês a atenção sobre a semana e eu quero passar para vocês o seguinte. Eu realizei a 9ª aula, que é uma aula muito bacana, relacionada a esse conteúdo de mercado financeiro, conteúdo introdutório, conteúdo básico. Tá muito, muito legal. Então me dá o prestígio. Olha lá, tá de graça. Indica para o seu amigo, sabe? E se você gostar, se inscreva. Esse aí é o nosso canal, certo? No YouTube. Se inscreva no YouTube e acompanhe o cenário do mercado aqui, as aulas aqui, ó, sendo postadas. Então, acompanhe esse material que a gente faz, tá? Além disso, nós temos também o nosso Facebook, aí, ó, 5.000 pessoas no nosso Facebook, certo? Que é um local também que vira e mexe, tem conteúdo sendo colocado lá. E também o nosso Instagram, onde vira e mexe, ó, inclusive tem aqui um Reels do curso que eu dou de online, tá? Ao vivo, ele é online, ao vivo, de mercado, tanto cenário econômico, é um curso, e nós temos um outro curso que é de técnicas operacionais, certo? Então você escolhe qual dos dois, ou se os dois. Se você quiser os dois, qualquer coisa fala comigo, me chama ali, e a gente vê o que faz para vocês participarem. Mas passe para os seus colegas. Olha, Léo, olha, tem um cara aí, o Léo, que dá um curso que é muito bacana, né? E olha esse conteúdo. É muito legal o nosso conteúdo. Mas o principal, se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos no Instagram. Sabe por quê? O nosso curso? Por causa disso aqui, ó. Só no mês de janeiro, no dia 11, fechei uma mesa de 50k. No dia 25, eu fechei mais uma mesa. 2 mesas já. E no dia 2, aqui está com o dia 2 é o certificado, mas no dia 31 eu fechei mais 2 mesas. Eu apaguei aqui porque está no nome de uma pessoa, então não vou revelar o nome dela. Mas fechei mais 2 mesas. Então significa que no mês de janeiro eu fechei 4 mesas de avaliação. 4 meses de avaliação. Olha o certificado aqui, ó. Isso está no curso. Está no curso. Se você não sabe o que é mesa proprietária, dá uma olhada lá no material. Tem das aulas é mesa proprietária. Vai lá entender o que é mesa proprietária. Não vou falar aqui não. Aí eu vou falar para você ir lá. Vai lá ver. Tá certo? Pessoal, muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe demais você, a sua vida. A sua semana seja uma semana linda, maravilhosa. Que Deus abençoe muito todos os passos e tudo que você fizer nessa semana. Muito obrigado. Nos ajude, curte aí,
se inscreva, siga-nos nas redes sociais, passe esse conteúdo e muito, muito obrigado de todo o meu coração. Se fique com Deus, até mais e até a próxima. Tchau, tchau.